Graça e paz a todos, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas, que me acompanham através dos meios de comunicação, através do canal Renascendo em Cristo pelo YouTube, através da plataforma do Facebook. Esse é amigo que vos fala, o pastor Paulo. Eu gostaria de trazer uma mensagem para o meu, para o seu, para o nosso coração, você que crê nas Sagradas Escrituras e crê que a gente já está vivendo nos últimos tempos, né? E aqui no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 23, no versículo 9, fala sobre uma mensagem, desde aquela época, que muitos falsos profetas já existiam no mundo, para iludir, para enganar, para seduzir, para vender ilusões para as pessoas, né? Porque o lado humano, o gênero humano, né, ela gosta de ouvir aquilo que lhe compraz, que satisfaz o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade. Mas a palavra de Deus, muitas das vezes, vai trazer para nós o confronto, porque é quando a gente se converte, se arrepende, é que a gente começa a ter uma vida com Deus. Quando a gente se converte, é que a gente passa a ter uma experiência com o Espírito Santo. E aqui na palavra de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 9, diz assim, palavra contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Olha só, olha que Jeremias ele sentia. Ele falou assim, quanto aos profetas, já existiam muitos ali, em Israel, em Jerusalém, no meu íntimo, no íntimo do meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Por quê? Porque a palavra que Deus trazia para Jeremias era para que o povo se arrependesse, para que o povo deixasse a malícia, a maldade, a perversidade, a vida errada. Porque o povo de Deus tem que ter temor, tem que ter reverência a Deus, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Deus ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. E naquela época dos reis, eles permitiam doutrinas para que os deuses das outras nações, da qual Deus proibia, entrasse também em Israel, entrasse também diante do povo de Deus, coisa que Deus abomina. E não somente adorar os deuses estranhos, feitos por mãos humanas, que na verdade não são os deuses, né? Existe só um Deus verdadeiro e único, que é o Deus Criador dos céus, da terra, dos mares, o Deus que fez e criou e formou todas as coisas. Esse é digno de glória, de adoração, de louvor. Mas muitos naquela época adoravam a Baal, adoravam os Balaíns, adoravam ali, né, Moloque, adoravam ali, né, os deuses dos midianitas, dos filisteus, Moloque, adoravam ali Dagon, e isso era abominação para Deus, né? E Deus proibiu essas adorações aos falsos deuses, né? Nos 10 mandamentos Deus proíbe ali, né, o adultério, a mentira, né? Deus fala para o homem honrar o pai e a mãe, Deus condena a cobiça, o assassinato, o roubo, enfim. E o povo de Deus, muitos ali, estavam aceitando essas práticas mundanas, pecaminosas, entrar dentro do reino, dentro até mesmo dos templos, e os profetas, né, por querer a bajulação, os aplausos, né, da sociedade, dos reis, dos príncipes, eles apoiavam esse tipo de práticas que Deus abomina. E aí, o versículo 10 diz assim, pois a terra está cheia de adúlteros. Olha só que Jeremias falava. Pois a terra está cheia de adúlteros. A terra chora por causa disso. Olha a natureza dando sinal. A terra chora por causa disso. E os pastos do deserto secam. O seu procedimento é mau e o seu poder não é correto. E aí dá sequência no 11 assim, porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos.
até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Olha só, até mesmo dentro da casa de Deus, o Senhor está dizendo, eu achei a sua maldade. A maldade do sacerdote, a maldade do profeta. E qual que era o pecado deles? Eles profanavam. Eles eram profanos, né? Eles aceitavam subornos, por causa de prêmios, de interesses pessoais. Eles não falavam a verdade que tinha que ser falada para o povo, andar no caminho certo, no caminho de justiça, né? Para que a boa mão de Deus, o Espírito de Deus, viesse abençoar. E aí no versículo de número 13 diz assim, ó, no 12, perdão, portanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Olha só, tá vendo aí? Para aqueles que não pregam a verdade, mas fica vendendo ilusões, vê o comportamento pecaminoso do povo, não prega o arrependimento, que é o que Jesus pediu para levar a mensagem do arrependimento, que é o arrependimento que leva o pecador a ter o nome escrito no livro da vida, né? Portanto, o seu procedimento lhe será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e nela cairão, porque trarei sobre eles a calamidade no ano da sua punição, diz o Senhor. Olha aí para você que se diz profeta de Deus, se diz, né, uma pessoa que tem revelação, se diz um pregador do Evangelho. Deus nos colocou nessa terra para pregar a verdade da sua palavra. E muitos hoje, né, estão brincando com isso. Estão brincando com a palavra de Deus, brincando de ser profeta, brincando de revelação, né? Muitos hoje vendendo ilusões e pregando todo tipo de vento de doutrina para seduzir, para enganar, porque quer status, quer aplauso, quer ser bem recebido, quer agenda, né? Vem com aquele reteté, e isso é tudo coisa da carne, ilude as pessoas, quando de repente as pessoas precisam de uma palavra de conserto, precisam de uma palavra, né, para se voltar totalmente, colocar a sua casa em ordem, né? Muitas pessoas estão entregando chave de um monte de coisa aí, mas somente a chave do reino dos céus é que não entrega, né? Porque não leva a palavra verdadeira, né? Entrega a chave de carro, de moto, de casa, né? De prosperidade, de restauração, né? Entrega a chave de tudo, só que a chave do reino dos céus, que é a eternidade, não leva a mensagem para a pessoa sair do adultério. Você viu aqui que Jeremias falou? Porque a terra está cheia de adúlteros, por isso a terra ela chora, a natureza dá os sinais devido ao pecado do homem, devido, né, à ganância do homem. Olha só o que está acontecendo no mundo afora. Pela maldade, pela cobiça do homem, ele polui o ar, polui o rio, polui, né, tudo quanto é coisa, desmata, faz tudo que há de errado com a natureza. E isso é o pecado. Além da cobiça, além do orgulho, ele também destrói a vida do seu próximo, ele não ama o seu próximo, né? Jeremias ele fala aqui, porque a terra está cheia de adúlteros. E até mesmo na minha casa, diz o Senhor, eu achei a sua maldade, porque tanto o profeta como o sacerdote, eles são profanos. E aí, diz assim, ó, no versículo de número 12, ó, portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e nelas cairão, porque trarei sobre eles a calamidade no ano da sua punição, diz o Senhor. Vai chegar a conta. Na hora certa, né, todos estaremos diante do tribunal do Senhor e ali seremos julgados. E no versículo 13 diz assim, ó, viu uma coisa imoral entre os profetas de Samaria. Eles profetizam da parte de Baal e desviavam o meu povo Israel. Mas vejo uma coisa horrível entre os profetas de Jerusalém. Cometem adultérios, vivem falsamente e incentivam, olha só, e incentivam os malfeitores, quer dizer, aqueles que estão andando num caminho mau, os malfeitores, para que não se convertam, quer dizer, não prega a verdade, não vai se converter mesmo, da sua maldade. Eles têm sido para mim como Sodoma. Olha o que Deus está dizendo. Eles têm sido para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Por quê? Porque não tem justiça, não tem o arrependimento verdadeiro, sincero. Eles andam na falsidade. Eles não pregam a conversão. Antes, eles alimentam o desejo dos maus. Aqui está dizendo para que eles não se convertam, mas eles continuam andando
no caminho da maldade. A Bíblia diz malfeitor, né? E aí no versículo 15 diz assim, ó, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, acerca dos profetas, darei a eles comida amarga, e lhes fareis beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Jesus amado, olha só a seriedade disso, porque a palavra de um profeta, uma pessoa que ela é um líder espiritual, se ela ensinar a pessoa errado, vai ter a contaminação, as pessoas vão aprender errado, vai propagar errado, e aí, meu irmão, a destruição é certa, né? E aí no 16 diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam, enchendo-vos de ilusões. Olha só, meus amados, olha o que Deus está dizendo aqui, olha que coisa séria que é isso. O próprio Deus está dizendo aqui, será que nos dias de hoje está diferente dos dias de Jeremias? O próprio Senhor Jesus falou para a gente estar atento, porque muitos falsos profetas surgiriam no mundo afora. E como é que você tem se comportado dentro da igreja? Como é que a liderança da sua igreja tem se comportado? Né? Porque muitas igrejas abrem a porta para pregadores, né? Agenda, né? E traz um, traz o outro, né? E sobe no altar um, sobe no altar o outro. Mas qual que é a mensagem? Qual é, né, a palavra que essa pessoa, o alimento espiritual que ela tem trazido ali para o rebanho do Senhor, para o povo de Deus? Aqui está dizendo claramente, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam, enchendo-vos de ilusões, falam da visão do próprio coração e não da boca do Senhor. Olha só. Fala das ilusões do próprio coração e não da boca do Senhor. O que significa isso? Deus não mandou falar nada. E hoje a gente vê muitas pessoas falando que Deus mandou falar, Deus mandou entregar, porque Deus mostrou, porque é isso e aquilo. Como que a pessoa tem a certeza que é Deus falando? Né? Hoje as pessoas têm uma facilidade de profetizar, é a tal da revelação, né? Ela tem uma facilidade para trazer uma revelação. Eu acho assim, uma situação hoje espiritual, uma decadência muito grande. Porque a palavra de Deus diz que na terra houve um profeta que Deus falava com ele face a face. Qual profeta que era esse? Moisés. E Moisés, para descer do monte com os 10 mandamentos, demorou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Agora, esta geração de hoje, eles brincam com coisa séria. Eles trazem revelações e iludem as pessoas. A maioria das pessoas, principalmente aqueles que pedem para você chamar no WhatsApp, a primeira coisa que ele vai falar é que existe um trabalho de macumba na sua vida. Que existe um mal feito para te destruir. E dali a pouco já te pede para você mandar dinheiro para eles. Mandar um pix para eles, que eles têm que ir em tal lugar para orar, para quebrar aquela maldição, quebrar aquele trabalho de macumba. De graça dá, de graça receber. O Senhor Jesus passou sobre a terra e nos transmitiu graça. Ele nos transmitiu salvação. Jesus curou inúmeras pessoas, libertou inúmeros endemoniados. E as pessoas que davam alguma coisa, as suas ofertas eram de coração, eram voltadas com o coração. Você não vê Jesus pedindo. As pessoas faziam de bom coração. As pessoas que amam a Deus não precisam você ficar falando que ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Elas com o próprio coração voltado, porque elas amam a Deus, elas trazem ali a sua oferta. Mas hoje as pessoas estão brincando. Hoje muitos ministérios, né, os líderes ali não pregam, eles ficam chamando pessoas de fora. E quando chega, o que acontece ali? Não tem um batismo com o Espírito Santo, porque vem de ilusões. Só tem uma maneira da pessoa ser batizada com o Espírito Santo, quando ela se converte. Quando ela se converte. Agora, tem muitas pessoas até mesmo que se dizem, né, cheias do Espírito Santo, falam em línguas e tal, mas qual que é o procedimento da vida dela? Se ela é guiada pelo Espírito, ela não faz a vontade da carne. Então, ela vai ter os frutos do Espírito Santo. Agora, desde quando você olha para uma pessoa e ela é totalmente carnal,
ela vive na prostituição, no adultério, na idolatria, na mentira, na feitiçaria, ela vive, né, fazendo tudo de errado, como que essa pessoa está sendo movida pelo Espírito? Como que essa pessoa ela é cheia do Espírito Santo? O Senhor está dizendo aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas. Essas profetadas aí, toma cuidado. O apóstolo João, ele diz para a gente julgar se o Espírito vem do Senhor ou não. Deus está dizendo, não deis ouvidos às palavras dos profetas, em que enche vocês de ilusões, falam da visão do próprio coração e não da boca do Senhor. E olha o que eles falavam, ó. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, para aqueles que desprezam, que não querem se converter. Olha o que eles falam. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, tereis paz. E dizem a todo aquele que anda na teimosia do seu coração, nenhum mal virá sobre ti. Olha só. Aqueles que estão desprezando a palavra de Deus, aí o profeta vai lá e fala, fique em paz, você vai estar em paz, você vai ter paz. Como que a pessoa vai ter paz? Se ela está desprezando a Deus, desprezando a palavra de Deus. Quem está falando aqui é a própria boca de Deus. Não está dizendo aqui, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que enchem de ilusões, que profetizam do seu próprio coração e não da minha boca. Quer dizer, eles não escutou a Deus, não ouviu a voz de Deus e fala que é profeta de Deus e fala que é Deus que está mandando. Então, essa geração, ela tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos vendedores de ilusões, falando que você vai ter, vai possuir, né? Mas só que vem cá, pensa uma coisa comigo. A pessoa está andando na teimosia do coração. Está no vício, está na embriaguez, está na prostituição, está no adultério, está na idolatria, né? Fala palavrão. Como que essa pessoa ela vai ter paz? Como que essa pessoa ela vai ter paz? Nós estamos vendo muitas guerras no mundo. E aí as profetadas estão dizendo aí, ó, não, vai ficar tudo em paz. Que paz? Nós estamos diante do apocalipse, as coisas no mundo, a tendência é cada vez apertar mais, a maldade aumentar mais, a perversidade aumentar mais. E só tem uma maneira de livrar muitos disso, pregando a verdade, porque Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Pregar que se a pessoa não se libertar dessa vida mundana, dessa vida, né, totalmente desregrada, carnal, ela vai acabar parando o inferno. Só que tem muitos hoje que chegam diante daqueles que estão desprezando a palavra de Deus e fala para ela ficar em paz, para ela ficar tranquila, para ela descansar. Como que ela vai descansar? Se ela morrer no mundo de perversidade, como está dizendo aqui, se ela continuar fazendo mal como malfeitor, como que ela vai herdar a vida eterna, tomar posse da coroa da vida? Você lembra quando Jesus estava ali diante da cruz? Estava um salteador de um lado, um salteador do outro. Malfeitores. Tem tradução que diz malfeitores. Um se arrependeu. O outro, porém, queria viver a vida dele aqui na terra. Porque ele dizia, desça da cruz, salte a ti mesmo e a nós também. Ele queria continuar no percurso desse mundo. Que as coisas aqui têm limite e acaba. O outro, porém, entendeu que Jesus veio para trazer a eternidade. E ele se arrepende. E ele diz, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Ele assumiu a culpa dele. Ele chegou a discutir com o outro salteador, dizendo, nós merecemos a cruz porque nós fizemos o mal. Mas ele, se referindo a Jesus, né? Ele dizia, esse não fez mal nenhum. Então a gente tem que entender que é a verdade que liberta, é o arrependimento que liberta, que traz a salvação. A fé verdadeira é aquela que transforma a tua vida. A fé verdadeira é aquela que muda a sua história, que faz você analisar que quando você vivia uma vida carnal, você fazia a vontade do diabo, né? Desobedecendo a Deus, vivendo na carnalidade. Deus ele tem o melhor para mim e para você. As coisas do mundo ficam aqui no mundo, você não leva nada desse mundo. E tem pessoas querendo amontoar tesouros nesse mundo. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma?
De que maneira que a pessoa vai herdar a vida eterna? Não tem como ela comprar a salvação. Por mais rica que ela seja, por mais milionária que ela seja, ela não tem como comprar a salvação, a alma dela. Jesus pagou um alto preço pela alma dessa pessoa, pela minha alma, pela sua alma, pela alma de todos nós. Mas nós só vamos ter a salvação se nós entendemos que Ele é o nosso libertador. E quando eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador, acabou os deuses do mundo. Não tem como servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e servir o mundo. A palavra de Deus diz: aquele que quer ser amigo do mundo, né, das obras mundanas aí, que é o pecado, se constitui inimigo de Deus. Então essa palavra é para te alertar. Toma cuidado que tem muitos vendendo ilusões. E a revelação não se cumpre, sabe por quê? Porque não veio de Deus. A profecia não se cumpre, sabe por quê? Porque não foi Deus que falou. Porque se Deus falar alguma coisa, Ele sustenta, porque Ele é Deus. Vai acontecer. A promessa de Deus é fiel e verdadeira e se cumpre na vida daquele que verdadeiramente obedece, como Abraão, como Isaac, Jacó, como muitos profetas, discípulos do Senhor, apóstolos do Senhor, tomaram posse. Mas veja como é que foi a trajetória desses homens. Veja como é que foi a trajetória dos discípulos de Cristo. Perseguição, tribulação, muitos foram presos, muitos foram apedrejados, muitos foram chicoteados, né? Muitos deram a vida. Olha, o diácono Estevão foi apedrejado até a morte. Olha, o apóstolo Paulo foi decapitado. Olha, o apóstolo Pedro foi crucificado de ponta cabeça, né? Tiago também decapitado. E hoje os profetas de hoje é aplauso, eles querem aplauso. Ei! Quem recebia aplauso no passado eram os falsos profetas. Desde quando você é de Cristo, você aborrece o mundo. Se na tua vida não está tendo luta, não está tendo perseguição, se você sendo luz não está incomodando as trevas, alguma coisa errada tem com você no teu ministério. Né? Comece a pregar a verdade para o povo. Comece a pregar a verdade na tua igreja. Comece a ensinar realmente o que Deus quer que você ensine para levar esse povo para o céu, para o paraíso. Você vai ver que muitos vão virar a cara para você porque eles querem andar na teimosia do coração. Eles querem fazer a vontade carnal, eles querem continuar na vida errada. E aí você trazendo a disciplina, trazendo uma palavra verdadeira, que é para a pessoa ela amar a Deus. Se ela ama a Deus, ela vai abandonar essas práticas das trevas e ela vai se achegar à luz. Aí sim, você vai ver quem realmente quer fazer a vontade de Deus ou não. Mas nós não estamos aqui na terra, aprenda isso, pregadores, para agradar as pessoas, para ser aplaudidos. Não. Você sabe que o aplauso daqueles pregadores lá, muitos deles era apedrejamento, era prisão, né? E o Senhor operava milagres extraordinários, né? Coisas extraordinárias através da vida deles, mas eles não tinham aliança com o mundo. Eles não tinham aliança, eles falavam a verdade e Deus sustentava a palavra. O paralítico andava, o cego enxergava, o leproso purificado, o demônio saía e batia em retirada. As pessoas recebiam o batismo. Teve uma pregação de Pedro que 3.000 pessoas se batizaram no mesmo dia. 3.000 almas foram ganhas no mesmo dia. Né? Como é que está aí hoje as pessoas no mundo? As pessoas estão chegando diante do profeta, do sacerdote, do pregador, do pastor, né? Do bispo, do obreiro, da obreira, da missionária, daqueles que fazem algo. Deus falou assim: eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero me batizar, eu quero viver uma vida nova, chega de pecar, chega de errar, eu quero viver uma vida segundo a vontade de Deus. Como é que está? As pessoas hoje estão pensando no mundo, e não no projeto celestial. Meus amados, já estamos em 2024. Desde essa época, 2.000 anos atrás, já se falava do retorno do nosso Senhor Jesus. Lá em João 14 ele disse, ele foi bem claro: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estou, vós estejais também. Você crê nisso? Só que para tomar posse, nós temos que perseverar até o final. E isso vai ter guerra, vai ter tribulação. O que Jesus falou que no mundo nós teremos o que mesmo? Aflições. A vida de servos de Deus aqui na terra é uma vida de aflição. Porque cada dia que a gente acorda é um leão para matar, né? Surge aí os leões da vida rugindo aí. Só que o leão da tribo de Judá está conosco. E esse é o verdadeiro. Esse é que nos dá a salvação,
que nos traz proteção, que nos traz paz, segurança. Então, cuidado com muitos que estão chegando hoje com palavras sutis, né? Muitos hoje conseguem emocionar com ilusões, né? Porque às vezes até faz alguma aula, ou até isso hoje, né? Como aprender a pregar, como aprender a dar sermões, palestreiro, faz o povo chorar, dá emoção, mas converter não faz não. O que faz a pessoa se converter é a verdadeira palavra de Deus, não é encher ela de ilusão. Às vezes ela está desprezando a palavra de Deus, vivendo uma vida errada, precisando de conserto e não de emoção. E às vezes tem muitos aí, né, a maioria, vendendo ilusões para os povos, para as pessoas, para os povos. Então fica aqui esse alerta, que Deus abençoe a vida de vocês, família, lá, né, acorda, desperta, que em breve a trombeta vai soar, né? A gente não sabe o que está para chegar no mundo. Nós estamos vivendo a fé, toda a igreja ali, do Salmo 91, o Salmo da proteção divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Tem muita tragédia, infelizmente, segundo o livro de Apocalipse, que essa daqui é a verdadeira revelação. E aí tem muitos vendendo ilusão aí, né? Essa aqui é a verdadeira revelação que está se cumprindo e vai se cumprir ainda mais. E, infelizmente, a gente está vendo um monte de calamidade acontecendo no mundo e é a palavra se cumprindo. Isso daí é para o povo ir acordando, despertando e vendo que o dia do Senhor se aproxima. Então coloca essa mensagem no seu coração e toma cuidado. Analise se o Espírito vem de Deus ou não. Não deixa ninguém te enganar, não deixa ninguém te seduzir, porque esse é o trabalho do diabo, né? Cuidado com os vendedores de ilusões, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, a família, o lar. Beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso bom Deus quiser. Deus abençoe.